Opa, começamos mais um treinamento agora de produto ainda das operadoras, planos de saúde, né? Esse treinamento agora a gente vai falar sobre as empresas. No treinamento passado a gente falou sobre as operadoras de linha vertical. Agora a gente vai falar da linha horizontal, que são as operadoras de rede aberta, tá? Ou seja, só relembrando, operadoras de rede aberta são aquelas operadoras onde ela tem uma rede parceiras de hospitais, clínicas e médicos. Elas não têm uma característica de hospital próprio, tá? Então, esse é o formato das operadoras de linha horizontal, tá? São operadoras onde o valor é um pouco mais alto, até porque os reajustes são mais altos, difícil de você controlar a sinistralidade quando está fora da sua casa, né? Mas, ao mesmo tempo, te dá uma praticidade melhor para o cliente. Inclusive, quando o cliente já tem um plano de uma operadora de rede aberta, é muito difícil ele se adaptar para uma rede fechada, a não ser que ele já conheça aquela operadora, já teve, e para ele está tudo bem ser esse formato. Se não for isso, a tendência sempre é de fechar um plano de rede aberta. Então, hoje a gente atua com 5 operadoras de rede aberta aqui em Curitiba, tá? Que é a Unimed, Amil, Medsul, Bradesco e Suamérica, tá? Então, essas operadoras que atuam na região de Curitiba com formato de rede aberta, tá? Tem uma operadora que está entrando agora, a gente já comercializa, mas depois a gente marca um treinamento ou grava um novo vídeo falando sobre a Select, mas é muito recente, não, ainda nem material eles têm de treinamento ainda, tá? Então, a gente vai começar aqui pelo plano da Unimed, tá? Plano da Unimed. Bem, a Unimed, como vocês conhecem, é a Unimed Curitiba, né? A gente faz através da plataforma da Grupo Vital. A Unimed Curitiba, ela surgiu em 1971, tá? Mas mais importante de você entender sobre a Unimed, que a Unimed ela é uma cooperativa. O que isso significa, tá? Aqui, vamos ver se ela já vai falar aqui. Por ela ser uma cooperativa, diferente das outras operadoras, é como se fosse várias franquias de Unimed. Então existe a Unimed Central Nacional, existe a Unimed Paraná, que é a federação, e existe as Unimeds regionais. Elas são empresas independentes uma da outra. Tá? Elas são independentes uma da outra. Então, a gestão, o caixa, o CNPJ, a administração da Unimed Curitiba não tem nada a ver com a Unimed Paraná, por exemplo, ou com a Unimed Central Nacional, ou com a Unimed Seguros, né? São empresas distintas, né? Então, por exemplo, a Unimed São Paulo quebrou já faz alguns anos, e a Unimed Rio, né, nesse ano de 2024, quebrou recentemente, faz uns 3 meses que ela quebrou. Tá? Não significa que a Unimed de Curitiba quebrou ou vai quebrar, elas não têm nada a ver uma com a outra. Então são como se fossem várias franquias, a Unimed de Curitiba, a Unimed de São Paulo, a Unimed de Paranaguá, a Unimed de Cascavel. Então a gente comercializa as Unimed de Curitiba. A gente não pode comercializar de primeiro momento outras Unimedes, como a Unimed de Santa Catarina, a Unimed de Paranaguá, que é aqui do lado, a Unimed de Cascavel. Por quê? Porque primeiro cada um tem a sua administração e o seu conceito. Tem Unimedes que não trabalham com o canal broker, que é o canal corretor que a gente atua. Trabalha somente com o vendedor interno. Tem Unimed que trabalha com o canal broker, né? A maioria trabalha com o canal broker. Mas para você atuar naquela região, uma corretora de São Paulo, do Rio de Janeiro, independente de qual o seu tamanho, se ela não tiver uma sede, um CNPJ registrado em Curitiba, ela não vai conseguir ter esse código para comercialização. Então a gente só pode comercializar os planos se a gente tem o CNPJ da região, por isso que a gente atua somente com a Unimed Curitiba, tá? Intermediado pela Grupo Vital. O que é Grupo Vital? Vou dar um exemplo ali de investimento, né? Então existe a XP. A XP ela que faz a intermediação ali para você contratar investimento, bolsa de valor, previdência, enfim, até mesmo com outras seguradoras, como Icatu, a própria Unimed também tem a Unicred, que tem suas previdências privadas. Então ela é uma plataforma que faz essa intermediação entre as corretoras de investimento, entre os beneficiários, enfim, a Grupo Vital é a mesma coisa, tá? Então na Unimed existe apenas 4 plataformas, a Grupo Vital é a maior plataforma entre as 4, tá? Aqui em Curitiba. Bem, a Unimed, aqui em Curitiba, ela é a maior rede credenciada, isso é indiscutível, tá? Então, hoje, elas têm mais de 4.700 médicos cooperados, né, os médicos são cooperados como se fosse um associado da Unimed,
diferente das outras operadoras. São 56 hospitais credenciados, 232 clínicas, 95 laboratórios credenciados e 20 laboratórios próprios da Unimed, tá? Então a Unimed hoje em Curitiba tem a maior rede credenciada. Ela trabalha com 4 linhas de produtos, tá? 4 linhas de produtos, grave bem. Esses 2 primeiros produtos que estão aqui aparecendo na tela para vocês são os planos nacionais, tá? Então eu tenho o plano Uniplan e tenho o plano Amigo, tá? Qual que é a diferença entre eles? Já anota aí primeiro. O plano da Uniplan só pode a partir de 10 vidas. Ele é um plano nível nacional, só que ele é um plano sem coparticipação. Hoje a Unimed não trabalha dentro da sua linha, não tem intenção em atuar com planos sem coparticipação. Então ela só atua nos planos empresariais. Então a Unimed atua com plano pessoa física, pessoa jurídica e coletivo por adesão, tá? No plano Uniplan só tem comercialização nos planos empresariais e acima de 10 vidas, tá? Que é o plano sem coparticipação. Já o plano Amigo é a mesma rede, não muda rede credenciada nenhuma, dentro dos mesmos valores, nível nacional em todos os procedimentos, tá? Em todos os procedimentos. Só que a única diferença é que ele tem a opção do plano com 25% de coparticipação e 50% de coparticipação, tá? Essa é a única diferença. E o limite máximo de coparticipação, por mais que no slide está 120, já arrisca, anota aí, é R$220. O limite máximo de coparticipação foi atualizado recentemente, tá? E ela atua com outros 2 produtos, tá? Que um deles é o plano Flex. Então, qual é a diferença do plano Amigo para o plano Uniplan para o plano Flex? No plano Flex, assim como no plano Amigo também, são a partir de 3 vidas, tá? Isso não muda. Só que o plano Flex é somente urgência e emergência a nível nacional. Aqui em Curitiba, a nível nacional, é só urgência e emergência. E Curitiba é o processo completo, eletivo, né? Consultas, exames, internação, cirurgia, transplante, eu tenho o que for necessário. Então ele é um plano com formato regional. Então tem um valor um pouco menor que os planos níveis nacionais, tá? Por que ele tem um pouco diferente? O valor é diferente, Luiz, quando é nacional para o regional? Porque a inflação e os custos médicos e fora da região de Curitiba são completamente diferentes. Então eles pegam a tabela maior que hoje é de São Paulo. Então, por exemplo, hoje uma média de uma consulta, no particular aqui em Curitiba, custa R$300. Em São Paulo está falando de pelo menos R$600. Então tem essa inflação diferente de estado para estado. Isso interfere também nas questões médicas, né, e hospitalares. Então ele é um plano com formato regional, consegue ter um valor um pouco mais acessível, nível nacional e urgência e emergência, tá? Aqui nesse plano ele já trabalha com a opção do plano pessoa física, jurídica e adesão, assim como o plano Amigo também, que é aquele plano nível nacional, tá? Com coparticipação. Apenas o Uniplan, que só tem nos planos empresariais, tá? Plano Flex atua em todos esses procedimentos. E ele vai ter a opção de 20, 30, 40 e 50% de coparticipação. Lembra o que é coparticipação? Né? Relembrando vocês, coparticipação apenas em consultas e exames, tá? E urgência e emergência. A partir de uma internação, cirurgia, transplante, UTI, não há nenhuma coparticipação, tá? Você está 100% segurado. Com o limite máximo de coparticipação, né, de R$98, tá? Aqui também foi atualizado para R$98. Então, esse é o plano Flex. Não tem diferença de rede credenciada aqui em Curitiba nenhuma para o plano Amigo e Uniplan. É a mesma rede credenciada. O que vai ter de atendimento no plano Amigo vai ter aqui na região de Curitiba, só, tá? Aqui na região de Curitiba vai ter atendimento. Uniplan, Amigo, mudei para o plano Flex. Vai ter atendimento na região de Curitiba. A única diferença é que a nível nacional, você só vai ter urgência e emergência, tá? Essa é a única diferença. E tem a opção do plano pleno, tá? Esse plano pleno é um formato, por mais que a Unimed tenha um formato de rede aberta, mas ele tem um plano que tem um formato parecido com os planos de rede fechada. O que isso significa? O plano pleno, ele tem o conceito da atenção primária, do médico da família. Lembra que a gente comentou sobre na Nossa Saúde, na Clínica era opcional, na Nossa Saúde você escolheria o plano entre Vida Leve e Vida Care. O Vida Care com o médico da família é obrigatório,
e o Vida Leve não tem o médico da família, você pode ir qualquer especialista, né? Não precisa ficar amarrado com eles. Nesse formato da Unimed, do plano pleno, é bem parecido com aquele produto da Nossa Saúde. Então você vai ter um médico da família que vai cuidar de você em todos esses processos, você e da sua família, vai ter um médico de referência. Esses médicos de referência vão estar nas unidades próprias da Unimed, tá? Que só atendem o plano pleno, não atende nem o plano Uniplan, Amigo e Flex. Essas unidades são feitas para o plano pleno, que são as APS da Unimed, que não são urgência e emergência, mas é aquele atendimento clínico. Então lá vai ter os médicos da família, espalhados em cada região, então tem no centro, Pinheirinho, enfim, tem em várias regiões também, em São José dos Pinhais. Então você vai ter essas EPS espalhadas pela região de Curitiba, são 4 EPS, tá? E você vai ter teu médico da família com quem você vai conversar, né? Eu quero marcar uma consulta com algum especialista, eu quero marcar algum exame. Vou falar com o meu médico da família primeiro e ele vai me direcionar para os especialistas necessários, tá? Então esse atendimento primário é com ele. Óbvio, digamos eu vou fazer uma fisioterapia ou eu vou fazer um acompanhamento com neuro durante um ano. Não preciso toda hora falar com o meu médico da família para ele toda hora me mandar uma guia para liberação para fazer consulta com o meu neuro. Eu falo com o médico da família, ele vai ver lá, opa, tem uma avaliação aqui, você vai precisar ficar um tratamento de 1 ano com o teu neuro. Vai ter uma guia de liberação durante 1 ano. Eu preciso falar com o meu médico da família sempre. Mas precisa, para iniciar o tratamento, é ele que vai verificar. Ele vai, então acho que faz consulta com esse especialista, aí para a gente ver, né? Eu sei que o brasileiro gosta de se autodiagnosticar, se autodirecionar, né? Mas a ideia do plano pleno é aquele atendimento acolhedor primário com direcionamento para as EPS, para esse cuidado, até mesmo com a ideia da medicina preventiva. Historicamente, esse produto ele é novo, mas ele tem em torno ali de 4 anos. Dentro desses 4 anos, fazendo um comparativo sobre sinistralidade, não sei se vocês lembram, sinistralidade é as ocorrências que ocorrem, né, cirurgia, consulta, enfim, né, dentro daquele período. No faturamento, o plano pleno tem 32% menor que o plano flex sobre sinistralidade. O que isso significa? O atendimento primário também funciona para o beneficiário, não só para a operadora, né? É uma questão de costume e também é um plano que tem muito sentido, tá? É um plano com valor mais acessível, justamente porque tem esse atendimento primário, tem uma rede um pouco menor que o plano flex, pouca diferença, tá? De 5 mil médicos, tem 4 mil médicos no plano pleno, e de rede credenciada tem alguns hospitais de diferença também. Você vai ter acesso ao painel do corretor, você vai conseguir fazer esse estudo também, tá? Porque isso é atualizado de tempo em tempo. O plano mínimo para contratação nos planos da Unimed empresariais são a partir de 3 vidas, tá? Anota aí, muito importante, não pode MEI. E MEI significa para a Unimed, não só descrito MEI, entra como empresário individual. Luiz, como eu vou saber se ele é MEI ou empresário individual? Quando você pergunta para a pessoa, você é MEI? E se ela é empresária individual, ela não vai falar que ela é MEI, porque ela não apaga, ela paga os impostos, ela é Simples Nacional, LTDA, né? Na Receita Federal. Só que a forma que você identifica é a natureza jurídica 213-5. Anota essa natureza jurídica, tá? Então algumas pessoas vão falar que não é MEI e você vai descobrir na cartão CNPJ que a natureza jurídica dele é de 213-5, né? Para a Unimed ele é MEI, tá? Para a Receita Federal obviamente que não, né? Então ele tem essa diferença, tá? Então é a partir de 3 vidas, né? Unimed Seguros a gente pode comercializar, mas aqui em Curitiba não, tá? É somente algumas regiões que a Unimed Seguro pode atuar, porque a Unimed Seguro só pode atuar em regiões onde não tem uma Unimed regional, não tem uma Unimed federativa e não tem a Unimed Central Nacional lá, daí ela pode atuar. E é muito poucos lugares, mas tem esse produto da Unimed Seguros. Outro momento a gente conversa mais, é um produto mais elitizado, com de reembolso, assim, fantástico, né? Muito bom mesmo, um plano mais premium, né, que a gente fala. Que nem eu comentei com vocês, aqui está descrito que não pode a natureza jurídica 213-5, que são os MEIs, tá? A Unimed não contrata, não aceita no plano empresarial, pode contratar pelo plano pessoa física através do seu CPF, tá? Então, na Unimed, né, vai ter a opção de acomodação, tanto apartamento como enfermaria, e você pode optar entre o titular e os dependentes,
quem vai ser enfermaria e apartamento. Então eu posso ser o titular e ser enfermaria, e a minha filha pode ser apartamento, não tem problema, tá? E os planos PME são divididos em 3 a 29 vidas e de 30 a 99 vidas outra tabela, acima de 100 vidas aí é precificação, tá? A Unimed tem um benefício muito legal, muito bacana mesmo. Essa eu acho que é um dos pontos que mais é diferente das demais operadoras. Ela tem um plano que já é incluso na cotação, que é o SOS Ambulância, tá? Então, o SOS Ambulância, o que ele serve? Né? A título de informação, por exemplo, para você. Não sei se você sabe, mas por mais que você tenha um plano de saúde, se você não tem o SOS Ambulância ou qualquer outro tipo de contratação, né, que envolva ali a questão de ambulância, ambulatorial, enfim, se você sofreu um acidente e for o SAMU te atender ou você passou mal, o SAMU, por lei, não pode te levar para o hospital privado, tá? Ele tem que te levar para o hospital público. Então, às vezes, você vai ter um plano, aconteceu um acidente, se você não tem esse benefício no plano, e você vai ser atendido pelo SUS, que é uma coisa que quem contrata o plano não quer ter, né? Então, vai ter essa diferenciação. Já está incluso dentro do SOS Ambulância, né, esse plano da Unimed, as ambulâncias próprias da Unimed. Então, aconteceu alguma coisa, liga para o SOS Ambulância, eles vão atender você lá. Não tem nenhuma participação ou taxa por isso, e ele vai fazer o seu primeiro atendimento ali com vocês dentro daquele que ocorrer, qualquer tipo, passou mal, né, enfim, qualquer tipo de situação, tá? E tem aqui daí já é opcional a contratação, tá? Lá já vai estar incluso no plano tá os valores, mas já está incluso na cotação quando você mandar. Aqui ele pode optar em contratar o Aeromédica, tá? O Aeromédica por exemplo, eu fui para outro lugar, passei mal, viajei, estou internado lá no hospital e quero fazer essa transferência. Só que essa transferência para Curitiba tem que ser através de um helicóptero, uma aeronave que tem UTI, né? Não posso fazer sem esse transporte porque traz risco de vida. Esse transporte é extremamente caro. Só para você ter uma ideia, de Santa Catarina para Curitiba, a gente está falando desse transporte de R$3.000. Tá? Isso há 2 anos atrás que um cliente comentou com a gente, né? Hoje pode ter até mais inflacionado, pode estar beirando ali os 4.000. Então imagine se estiver no Nordeste para cá, a gente está falando aí de 30, um carro, né? 40, 50 mil reais, provavelmente nesse traslado. Ele vai pagar somente R$2,50 por vida. É muito barato, é um excelente benefício. Então, aconteceu alguma coisa, estou lá no Nordeste, passei mal, estou internado, fazer cirurgia, mas eu quero um tratamento aqui em Curitiba, com o meu médico de confiança, com a minha família, tá nesse processo ali com a minha família, por exemplo, lá na época do Covid. Então, eu posso fazer essa ligação ali para o aeromédico, para ela me pegar lá e me trazer, né, para o hospital da minha preferência na minha região, onde eu tenho a minha família, todos os meus médicos de confiança, né, estou próximo dos meus familiares. Esse custo não tem custo adicional nenhum quando você solicita, mas só vai ter custo a mais por vida de R$2,50, tá? Então, aconteceu alguma coisa, liguei, tá? Não vai ter participação, não tem taxa para utilização desse benefício, mas você precisa, na hora da contratação, contratar esse benefício que custa R$2,50 por beneficiário, tá? Então, o aplicativo da Unimed é super fácil de mexer, bem simples também, né? Então, fez ali, agora só com carteirinhas digitais, né? Então, ele vai ter todo o acesso a marcar consultas, não, lá vai ter todo o acesso à rede credenciada, os laboratórios, né? Vai ter todo esse atendimento, liberação de guia, né? E os beneficiários, quem pode ser beneficiários dentro da Unimed? Os titulares são os sócios, administradores, funcionários, trabalhadores temporários, estagiários e menores aprendizes. E os dependentes, em relação ao titular, são esposa, esposo, né, que tiver ou certidão de casamento ou união estável, filhos solteiros até 43 anos, enteados, né, tutelados, também curatelados até 43 anos, filhos, né, comprovados inválidos, aí é sem limite, né, neto e sobrinho, solteiro consanguíneo do titular até 43 anos, irmão do titular, né, até o limite de 43 anos, cunhado do titular até 43 anos, tá? Então essas são as linhas de dependentes da Unimed. A Unimed também aplica, como todos, a cobertura parcial temporária de 24 meses, tá? E as carências da Unimed, tá? São, então tem a carência padrão da ANS,
Só que a Unimed já está com uma campanha desde que eu sou cadastrado com eles, onde essa parte de consultas e exames patológicos de 30 dias a 24 horas. Se a pessoa não está vindo de nenhuma operadora, está entrando, vai ter que cumprir todas as carências, tá? Urgência e emergência 24 horas, consultas e exames patológicos também 24 horas, né? Exames de alta complexidade 180 dias, internação e cirurgia também 180 dias, parto 300 dias, cobertura parcial temporária 24 meses, tá? Para redução de carência, então a Unimed só faz redução de carência, mas, muito importante, anota aí agora, hein? Essa é muito importante. Mas a Unimed é a única operadora que deixa a gente aplicar portabilidade, não para todas as vidas, eu vou te explicar o porquê agora. Para alguma vida que você acha, ó, essa vida, ele vai ter que fechar o contrato e essa vida tem que ser portabilidade. A gente consegue, na implantação da proposta, se tiver tudo ok, se a portabilidade é compatível com a ANS, né, e tudo mais, para aquela proposta, a gente aplica a portabilidade, mas você não vai ganhar comissão sobre aquela vida, sobre o valor daquela vida, você não vai ganhar comissão. Sobre as demais você ganha, não tem problema, mas sobre aquela vida você não vai ganhar comissão. A Unimed permite pelo menos a gente fazer isso. As demais operadoras não tem como. A Unimed é a única que a gente consegue pelo menos aplicar a portabilidade. Por que eu não vou fazer para todos? Porque daí você não vai ganhar nada, né? E a ideia também não é fazer para um monte. Então você vai ter que analisar ali qual que realmente tem necessidade de portabilidade total, tá? Mas não vai ser portabilidade total, por exemplo. Vai ser redução de carência. Então, o que a Unimed não vai reduzir carência, né? Terapia ocupacional, parto 300 dias e doença pré-existente 24 meses, tá? Taxa de adesão, né, a gente nunca fala porque é um valor insignificante, até porque o primeiro boleto ele é proporcional, nunca vai ser o boleto com o valor cheio que você apresentou, sempre vai ser menor, a não ser que ele inicie a vigência no dia 1º, né, daquele mês, mas se não for isso, iniciar a vigência no dia 10, ele vai pagar o primeiro boleto proporcional a 20 dias, né? Um mês tem 30 dias, menos 10 dias, 20 dias, né? E ele vai pagar uma taxa de adesão por vida, que é de R$15, tá? Somente a primeira massa, tá? Que tiver entrando. E vai pagar uma vez só no mês, tá? É o primeiro boleto só. Vai pagar uma vez só a taxa de R$15, não vai pagar nos outros boletos, tá? Fique tranquilo. O primeiro boleto tem a taxa de R$15, os demais boletos não vai ter esse valor incluso. Migração, aqui ó, bem importante, migração de Unimed PF para Unimed PJ, não pode, tá? Então tô lá negociando com a pessoa tem Unimed PF, está pagando muito mais caro e o PJ vai ficar um valor bem melhor para ela. Posso fazer o plano? Não. Existe via de regra, existe uma opção só que a gente pode fazer de Unimed PF para Unimed PJ, e aí é portabilidade total para essa Unimed PF, tá? É quando a gente dobra a massa. Então, digamos, você está lá negociando e as duas, esse casal tem duas filhas. Só as duas têm Unimed PF, porque ia ficar muito caro para todo mundo. Só que agora você apresenta uma opção onde pros quatro não vai ficar tão caro. Então vai entrar as duas com Unimed PF, né? E as outras duas vidas sem plano. Ou com plano da Unipan, enfim, ou uma redução diferente. Não importa. O que é importante é você dobrar a massa. Então, se eu tenho duas pessoas com Unimed PF e outras duas pessoas eu não tenho Unimed PF, eu posso fazer essa implantação e vou ganhar por todas as vidas, tá? Mesmo aplicando portabilidade total para essas duas vidas aqui da Unimed PF. Então, dobrei a massa para 4 vidas, consigo. Agora, se fosse um cenário onde eu tenho duas crianças com Unimed PF, né, e somente a mãe vai querer contratar e ela que vai ser o CNPJ titular do plano, e eu não consigo dobrar a massa, né, não dobrei a massa de vidas aqui, aí eu não posso contratar, porque eu tenho que ter pelo menos acima de 4 vidas. Se eu tivesse 3 vidas que fosse Unimed PF e tivesse mais 2 vidas para entrar, seriam 5 vidas no total. 3 tem Unimed PF e 2 não tem, certo? 2 vidas não tem. Não consigo, porque eu não estou dobrando a massa. Eu teria que ter pelo menos 6 vidas, tá? Assim a gente consegue fazer de Unimed PF para Unimed PJ, mas tem que dobrar a massa, tá? Aqui tem algumas regras, né, de vigência, né, para vocês darem uma estudada também, que vocês vão ter acesso a todo esse material. Agora a gente vai fazer o treinamento do plano da Mil.
tá? Também uma operadora de rede aberta, lembrando que todas as operadoras que a gente está falando é nível de rede aberta. Uma operadora a nível nacional, então a gente pode atuar em qualquer região. Antigamente, foi bem recente essa compra, a dona da Mil era uma seguradora de saúde, United Group, que era a maior seguradora de saúde do mundo, tá? Ela vendeu recentemente, em dezembro de 2023, né, para o ex-fundador da Qualicorp, né? Então, a Mil hoje é uma empresa gigantesca já no mercado do Brasil, tá? São mais de 5,7 milhões de beneficiários, né? São 362 mil empresas, 27 mil consultórios, né? 6 mil laboratórios, 1.700 hospitais credenciados, 15 mil prestadores de planos odontológicos, 19 mil colaboradores. A Mil tem algumas unidades próprias, por mais que ela é rede aberta, e mesmo assim continua rede aberta, mas ela tem algumas unidades próprias em algumas regiões onde vai fazer o atendimento, às vezes, eletivos lá, tá? Mas ela tem uma característica bem legal, eu gosto sempre de fazer um comparativo com a característica de cartão, né? Então existe o cartão lá que é o Gold, depois você vai para o Platinum, depois, enfim, até chegar ao Personalité, digamos assim, que é os produtos prêmios. A Mil também trabalha mais ou menos como se fosse um perfil de bandeira também, tá? Para facilitar. Então ela tem um plano A Mil Dental, né? Que daí a gente faz o treinamento só sobre planos odontológicos no futuro, tá? O plano A Mil Fácil, que já é saúde, essas 3 categorias, saúde. O plano A Mil Fácil, se está no A Mil Fácil, ele é um plano regional e nível nacional e urgência e emergência. Então ele é plano regional, né, para eletivos, aqui se contar com coletivo vai ter todo o atendimento eletivo, e nível nacional e urgência e emergência, tá? E os planos da bandeira azul, né, que são os planos A Mil Saúde. Esses planos A Mil Saúde, eles são níveis nacionais em todos os procedimentos. Então eles têm dentro dessa bandeira azul vários subplanos, e dentro da bandeira A Mil Fácil, vários subplanos. E a Mil One, que são os planos prêmios, que são os planos de artistas, né, que a gente vai falar um pouco quais são os principais benefícios e diferença entre eles, tá? Então vamos lá. A Mil Fácil, tá? Vou pular aqui uma parte, que é o S40 e S60, porque o S40 e o S60 não tem atendimento aqui em Curitiba, tá? Só a partir do S80. Então vamos lá, quais são os benefícios, né? Uma maior rede abrangente regional, então ele na verdade tem uma característica, o S80, de ser um plano multirregional. O que isso significa? Lembra que eu falei para você que é um plano regional, mas nível nacional, urgência e emergência? Esse plano S80, então ele tem atendimentos eletivos em Curitiba, né, Paraná, mas em Curitiba, capital de Pernambuco, Distrito Federal, Rio de Janeiro capital e São Paulo capital. Então ele é multirregional. Então, se eu contratei um plano S80, ele é nível nacional, urgência e emergência, e todos esses estados que eu citei aqui para você, você também vai ter atendimento eletivo, tá? Urgência e emergência a nível nacional, né? Resgate domiciliar, lembra do SOS Ambulância da Unimed? Aqui você também tem a opção, só que aqui é opcional a contratação, tá? Você pode contratar, se não me engano está R$ 6,90, daqui a pouco a gente vai ver quanto que está custando, tá? E também tem a opção de contratação de assistência à viagem internacional, tá? Para 90 dias ou 180 dias. Eu contrato isso, já vou ter dentro se um dia eu for viajar, só ligo solicitando para acionar esse benefício de assistência à viagem. Então, ele tem a opção do plano enfermaria e apartamento, a opção do plano com coparticipação, ela tem a opção do plano sem coparticipação, mas na verdade ele é coparticipação completa ou coparticipação parcial. Anota isso daí que é bem importante, tá? Coparticipação parcial são coparticipações onde ele só vai ter coparticipação em terapia ocupacional. Em qualquer outro tipo de procedimento, ele não vai ter coparticipação. Então, a Mil tem a opção do plano com coparticipação parcial, que é somente em terapia, para eles se prevenirem contra o autismo, essa é a verdade. E o plano com coparticipação completa é coparticipação consultas, exames e urgência e emergência. Então, tem a opção do plano com coparticipação parcial, que é somente coparticipação em terapia ocupacional, e a opção do plano com coparticipação completa, que é coparticipação consultas, exames e urgência e emergência, tá? Não tem a opção de reembolso, eu vou explicar logo à frente o que é essa opção de reembolso, tá? Resgate domiciliar, tem a opção de contratação de resgate domiciliar, tá? Então vai ter a rede credenciada, onde você vai ter um painel que vai ter todos esses benefícios da rede credenciadas, tá?
E tem a opção do plano Amil Saúde da bandeira azul. Então ele começa com o plano Amil S380, tá? Então esse plano, ele já é nível nacional em todos os procedimentos. Transplante extra rol, que é muito importante, tá? Lembra que eu comentei que o rol da ANS é bem completo, que tudo que envolve saúde, né, vai ter cobertura completa, exceto uma característica só, apenas uma. É transplante, porque na verdade é nível mundial, é um acordo com a OMS, para essa questão de transplante, fila e tudo mais, que obviamente os menos favorecidos financeiramente acabem não ficando em desvantagem, digamos assim, de uma maneira social. Então o rol da ANS hoje, o rol da ANS diz que só tem inclusão para transplante, né, para rins, né, medula óssea e, se eu não me engano, rins, medula óssea, então esses dois, tá? Depois eu atualizo ali vocês também. Não, a gente vai dar um Google aqui rápido, vai ser mais fácil. Extra rol, vamos lá. Então, transplante rol da ANS. Então, o rol da ANS, quais são os transplantes? Eu não me lembro de cabeça, para vocês anotarem aí. Então, é transplante de rim, córnea e medula óssea, tá? São apenas esses transplantes que são cobertos pelo plano do rol da ANS. Nesse plano da Amil, tá? Além do que está coberto no rol da ANS, também vai incluir para fígado, pâncreas, coração, pulmão, cardiopulmonar e plâncreas rins, tá? Então, além do que está na cobertura do rol da ANS, eles também têm esse benefício do extra rol. Assistência à viagem também, opção, a daqui já é opcional também para contratação, tá? Resgate domiciliar também é opcional para contratação, né? Então, ele é um plano nível nacional, opção de tipo de acomodação coletivo e privativo, que é enfermaria e apartamento. Opção de coparticipação, então coparticipação também é opção de coparticipação parcial ou coparticipação completa. Parcial, vamos lembrar, terapia ocupacional, apenas, coparticipação só apenas em terapia ocupacional. Coparticipação completa é consultas, exames, consultas, exames e urgência e emergência, tudo que é eletivo você vai ter coparticipação, tá? O plano A1450, aqui eu só vou destacando os benefícios a mais, porque cada vez que aumenta essa numeração, ele vai melhorando os benefícios, tá? Então ele tem o plano A1450, já tem o transplante extra rol também, só que ele também fornece toda a cobertura para o doador, tá? Então quem vai estar doando também vai ter cobertura através do plano do beneficiário, de internação, enfim, todos os procedimentos cirúrgicos, tá? Então ele já vai ter cobertura também para quem vai ser o doador vivo, tá? Assistência à viagem internacional, resgate domiciliar também é opção de contratação, tem a abrangência a nível nacional em todos os procedimentos, opção de enfermaria e apartamento, tá? Aqui a nomenclatura deles é coletivo e quarto privado. Opção de coparticipação também, coparticipação parcial, que é somente terapia ocupacional, e coparticipação completa, que é coparticipação em consultas, exames e urgência e emergência, tá? O AMIL 750, então tem transplante extra rol, resgate domiciliar, assistência à viagem com os restantes. Aqui ela já vai ter a opção de linha de reembolso, tá? Desculpa que na verdade também o 380 e o 450 já tem a opção da linha de reembolso, tá? Que eu acabei passando e não explicando. O que é o reembolso? O que é o reembolso? Estamos falando aqui do 380 de novo, voltei os slides, tá? O reembolso é um reembolso que, por exemplo, você tem esse benefício aqui. Eu vou fazer uma consulta e com esse médico não atende a meu. Não atende às vezes nenhum plano particular, nenhum convênio, tá? Somente no particular. Então eu pago essa consulta, peço a notinha para o médico, lá no aplicativo da Amil eu vou poder anexar essa nota fiscal e eles vão me reembolsar esse valor da consulta. Só que tem um limitador máximo de reembolso,
por consultas e alguns procedimentos. Aqui ele só coloca o exemplo de consultas, tá? Cada vez que vai aumentando o plano, vai melhorando os valores de reembolso. No plano S380 é a partir de R$80. Esse benefício só é a partir do plano, vamos lembrar lá que tem as categorias, do plano da bandeira azul, tá? Que esse é a Amil Saúde, a partir do S380. O S80 não tem reembolso, tá? Não tem reembolso. Só a partir daí desses produtos que começam a ter. Então, o reembolso deles é de R$80, tá? No plano a 1.450, a linha de reembolso ainda mantém nos R$80 também, tá? Ele vai aumentar a partir do A750, que ele vai ter a opção de uma linha de reembolso mais interessante, que a gente vai descer ali, tá? E uma opção também no 705, no S405, desculpa, no 750, perdão, que é cirurgia refrativa, tá? O que está no rol sobre cirurgia refrativa? E o que é cirurgia refrativa, Luiz? Cirurgia refrativa é quando, digamos, eu estou usando óculos, mas eu não quero usar óculos, eu quero fazer uma cirurgia para correção da minha visão, para não usar óculos. No rol da ANS, isso tem cobertura, mas o rol da ANS entende que só vai ter cobertura quando é uma questão realmente de saúde. Antes de 5 graus, você pode usar óculos, e se você não quer usar óculos, é uma questão de estética, não é uma questão de saúde. Então, para o rol da ANS, cirurgia refrativa só pode quando a pessoa passou de 5 graus. Antes de 5 graus, você não pode fazer cirurgia, não vai ter cobertura de cirurgia refrativa, vai ter que pagar no particular se quiser. Já no plano A1000 S750, você já tem a opção de cirurgia refrativa independente do seu grau. Você já consegue fazer essa cirurgia para correção da sua cirurgia refrativa. Aqui tem essa seção de extra-roll, ele sempre vem desse benefício, mas esquece isso daqui, tá? Qualquer operadora que não tem esse benefício de seção extra-roll, não tem esse limitador máximo de sessão no ano, porque todas as operadoras já foram punidas pela Agência Nacional de Saúde, que estavam aplicando esse 12 sessões no ano no mínimo, tá? Então isso não existe, todo mundo não tem esse limitador, é quanto a pessoa precisar de terapia envolvendo saúde. Então, no plano, o S750, ele é um plano a nível nacional, né? A acomodação só tem no apartamento, tá? Opção de coparticipação também parcial e coparticipação completa. E são 2 níveis de reembolso aqui. Então você pode contratar o plano com nível de reembolso R1, que é R$160 por consulta. Então eu faço uma consulta, paguei a consulta, vou pegar na fiscal, vou fazer o extrato e eles vão me reembolsar R$160 aquela consulta que eu paguei. Se eu paguei R$90 naquela consulta, óbvio, eu só vou reembolsar 90. Mas se eu paguei R$300 naquela consulta, só vou ser reembolsado R$160. Ok? Até aqui. Eu também tenho a opção, nesse plano S750, de contratar um plano com reembolso de R$200, não de R$160, eu quero de R$200. Então, você vai pagar mais barato no plano com a opção de reembolso de R$160, mas se eu quiser um plano com reembolso um pouco melhor, no S750, tem a opção do R2, que é um reembolso de R$200 nas consultas, tá? E aí, cada procedimento, cada exame, cirurgia, vai ter uma tabela de reembolso que vai estar disponível para vocês, tá? E, por exemplo, uma cirurgia de parto, cada plano lá vai ter sua opção de reembolso, né? Então, pode variar, uma pode cobrir 3 mil, 5 mil, cobre até 30 mil de reembolso, tá? Lembrando que reembolso é somente quando o médico não atende por plano, só atende no particular. Daí você tem a sua opção se você quiser, né? A opção de contratação do A1000 Resgate, né? E resgate domiciliar e assistência à viagem, tá? Também transplante extra-roll, né? Ali só vai melhorando os benefícios. E o plano, que é a categoria que a gente fala que é o plano premium, tá? Que é o A1000 One. Então o A1000 One ele começa com o A1000 S1500, tá? Então o que ele já vai ter? Esse plano, o A1000 One, que são os planos prêmios, ele já vai ter todos aqueles benefícios que eu falei anteriormente, mas vai ter acesso à clínica Albert Einstein, garanto que você sabe, onde tem atendimento onde se o Lula passar mal hoje, vai para lá, o Neymar passar mal hoje, vai para lá, ou qualquer tipo de famoso, né, que é o melhor hospital, um dos melhores hospitais do mundo, né, em São Paulo. Retaguarda completa no Hospital Samaritano e Hospital Sírio-Libanês, também hospitais fantásticos, então, entre os melhores hospitais do mundo, tá?
já vai ter o que é retaguarda, tá? Digamos que você não gostou do que o médico ali falou ali para você ali de diagnóstico, e você pode pedir a retaguarda dentro desses hospitais onde vai ter uma análise dos médicos. São os melhores médicos, não só do Brasil, mas também como um dos melhores médicos do mundo, lá no Hospital Sírio-Libanês, Samaritano e no Albert Einstein, tá? Assistência à viagem já está incluso, não tem opção de adjetivo opcional. Lá nos outros planos você contrata, se você quiser, tem um valor por isso. No A1000 você já tem essa cobertura. Resgate domiciliar também, então não tem essa opção de contratar, já está incluso dentro do meu plano. Nos outros, se eu quiser contratar, vai ter um valor adicional, pequeno, mas já vai ter um valor adicional, tá? Seção de extra hall, que é aquilo, isso é insignificante, né? Não tem diferença nenhuma. Cobertura extra hall para transplante, né? Também para o doador. E vacina para viajante. O que é esse benefício de vacina para viajante, tá? Então, digamos que eu vou viajar para Amazonas, ou vou viajar para África. Para eu viajar em alguns lugares, principalmente em outros países, para eu ir lá, geralmente eu tenho uma vacina, às vezes, obrigatórias, que não tem no Brasil. Elas são importadas, porque aqui no Brasil não tem essa doença, só é uma doença que tem uma característica lá, não tem o porquê comprar. Então, e não vai estar pelo SUS, você não vai conseguir pelo SUS essas vacinas. Eu sou obrigado para ir lá, apresentar minha carteira de vacinação e ter me vacinado. O país não vai deixar você ir para lá, pegar uma doença, se trazer para cá e acabar, às vezes, com o país, né? Então, para você ir para alguns lugares, você vai precisar de algumas vacinas específicas. Você vai ter que pagar no particular, por mais que você tenha plano de saúde, ou se você quiser fazer pelo SUS. Não tem essa opção dessas vacinas para viajante. No plano A1000 já tem cobertura para vacina para viajante, tá? Então, eu vou lá para outro lugar, tem que ter uma vacina específica, e não tem atendimento pelo SUS, ela é importada e tudo mais. Aí você faz através do A1000 essa opção de vacina para viajante. Então, ele é nível nacional, plano apartamento, tá? Opção do plano com coparticipação e coparticipação parcial. Tem 2 níveis de reembolso, tá? Reembolso o R1, que é R$280, e o R2, R$360, tá? Já tem acesso ao Albert Einstein, vacina para viajante, assistência internacional já incluso, transplante extra-hall, resgate domiciliar já incluso também, tá? E cirurgia refrativa também. E o S, 2.500, retaguarda completa no Albert Einstein, Sírio-Libanês e Samaritano, assistência à viagem já também incluso, resgate domiciliar, cobertura extra-hall, vacina para viajante também. O que vai melhorar dele de diferença do demais? A linha de reembolso, tá vendo? Uma linha de reembolso melhor do que a linha de reembolso do plano 1.500, tá? E o S1500, né? Que ele vai ser um plano nível nacional, acomodação somente em apartamento, né? Toda a linha de A1000 somente em apartamento, opção com coparticipação parcial, né? Ou coparticipação completa. Tem 3 opções de linha de reembolso, aqui a partir de consultas e outras opções também, você vai consultar a tela. Então, imagine um reembolso de R$720, quase R$1.000 de consulta de médico. Então, basicamente, você consegue ter um reembolso quase completo se você for fazer qualquer coisa no particular, tá? Corrier exclusivo, tá? E check-up também você vai conseguir. O que é corrier exclusivo, tá? Então, corrier, quando você vai fazer às vezes um exame laboratorial, de fezes, urina, ou também de você fazer algum exame de sangue, vai até um profissional, até a tua casa, faz a coleta de sangue, você não precisa ir até um laboratório, isso é o corrier, tá? Ou, por exemplo, quero levar algum exame, quer que pegue um exame e tal, laboratório, você pode adicionar o corrier da A1000 e ele vai chegar até lá, vai pegar o exame, como se fosse um motoboy seu, para te entregar todos esses exames, tá? O check-up, então você tem, você pode fazer esses check-ups que a gente faz mesmo, que é os exames laboratoriais, que o clínico faz em geral, mas existe um check-up que geralmente é o rico que faz, né? Que ele faz até pernoite, geralmente, no hospital. Então ele vai lá para o hospital, desde cedinho, e ele vira à noite, porque ele faz eletrocardiograma, o exame do sono para ver se ele está dormindo bem, faz o check-up geral mesmo, de tudo, passa o dia inteiro dentro do hospital. Ele tem essa opção aqui no plano da A1000 para fazer esse check-up, tá? Resgate domiciliar e rede credenciada Black, que são os médicos, né, exclusivos, médicos que só atendem famosos, tá? Então você vai ter também essa rede Black exclusiva, tá? Então ali você vai ter a tabelinha, quais são os diferenciais. Aqui a gente vai ver os adjetivos, né? Que algumas são opção de contratação, no A1000 a maioria já está incluso, tá? Assistência à viagem internacional, né?
o assistência à viagem internacional, ele custa, se for de 15 mil dólares a 30 mil euros, R$ 5 por beneficiário, 100 mil euros, R$ 9 por beneficiário, 300 mil euros, R$ 20 por beneficiário, tá? Então, nos planos S80 até os 750, você tem essa opção de contratar e pagará mais, tá? Quero contratar, gostaria de ter assistência de viagem, você vai lá e contrata apresenta na contratação e explica para ele. No A1001 já está incluso todos esses benefícios, tá? Resgate domiciliar, tá? Então, aumente, gente, R$ 6 por beneficiário, é muito barato, eu sempre falo e aconselho todo mundo a vender. Ele já vai ter opção de contratação, tá? Tem opção de contratação a partir do S80 até o S750. Então ele pode optar por contratação, no A1001 já está incluso, tá? R$ 6 por beneficiário, é muito barato, né? A1000 Resgate, então ele vai ter essa opção de contratação do A1000 Resgate, que é R$ 24,90, daí é por titular. Então, digamos, daí não é por vida, tá? O titular do plano, eu contratei e tenho 5 vidas, são os meus 5 filhos dependentes de mim. Eu pago R$ 24,90 para todos. Agora, se eu sou titular, só é eu, por exemplo, não tenho independência, vou pagar a mesma coisa, R$ 24,90, não tem como fugir, tá? Então tem a opção de contratação do A1000 Resgate a partir do S380, tá? A partir do S380, o S60 e o S80 não tem essa opção. Tem essa opção do teleatendimento, né, do A1000 ali, às vezes você está fora, está no interior, está muito longe, não quer ir para o hospital, que é só uma ajuda, uma opinião médica, você pode ligar no A1000 Ligue Saúde e vai ter o atendimento lá, tá? E que são os canais para atendimento do corretor, tá bom? E agora eu vou explicar sobre o plano da Medsul, tá? Esse plano da Medsul, na verdade, é uma operadora que o Bradesco comprou recentemente, tá? Como que é o modelo dele de atendimento? Tem um valor um pouquinho mais acessível, mas um plano bem bacana, de custo-benefício bem interessante. Então ele vai ter as duas opções de contratação, tá vendo? O plano, né, Saúde Linha Perfect e o plano Saúde Modelo Linha Direct. Qual que é a diferença dos dois? Muito simples, para vocês agora que já estão, só tem as diferenciações quando você aprende. Uma opção é o plano com o médico da família. Então, essa opção aqui da Medsul, eu sempre vou ter que falar com o meu médico da família para ele me direcionar para os especialistas necessários. E aqui a linha Direct é o plano onde eu tenho fácil acesso a qualquer hospital. Quero ir direto na IPA, quero ir direto no IMS, enfim, não preciso de nenhum guia do médico da família para me direcionar. Posso ir ligar, marcar direto minhas consultas e exames, tá? Essa é a diferença entre os dois, tá? Então, ele já tem uma rede bem interessante, além de Curitiba, no litoral paranaense e região metropolitana. Né? Só tem que a gente comercializa, só tem 2 operadoras que tem uma atuação boa realmente lá no litoral do Paraná, por exemplo. É a Medsul e a Nossa Saúde, tá? Então ela tem toda essa opção de rede credenciada, né? Bem espalhada pela região. São 17 especialidades médicas, 26 médicos, 5 consultórios e exames oftálmicos, que são feitos nas clínicas próprias ali da Medsul. Ela é uma operadora de rede aberta, não precisa ficar centralizado nas clínicas próprias da Medsul, tá? Por isso que ele está nessa apresentação, mas ela também tem a clínica própria ali da Medsul para ter o atendimento para eles, tá? Uma clínica bem legal, bem bonita mesmo, tá? Então tem os hospitais referências aqui, que é o Hospital Mackenzie, né? Antigo Hospital Evangélico, que está com uma super investimento, ótima administração agora, né? Que ali, falando mais do Hospital Mackenzie, e tem toda essa linha credenciada. Você vai ver que tem aqui, ó, plano direct, tem esses hospitais que você pode ter atendimento de urgência e emergência, linha perfect, esses hospitais e linha premium, todos esses hospitais aqui credenciados, tá? Rede completa na policlínicas, tá? Laboratório de imagem, bem, esse é o plano aqui da Medsul, tá? Plano Bradesco, tá? Ele aqui é um pouco mais complexo, né? Estudem bem o PDF, mas ele trabalha com um conceito bem parecido com o da A1000, tá? Então o Bradesco está há 35 anos atuando ali no planos de saúde, perto das grandes operadoras é nova, mas tem atuado muito bem. Tem presença a nível nacional, tá?
Então, ela tem as características de planos somente contratação plano empresarial. E ela tem aquelas, lembra que eu falei do Amil Saúde, Amil Fácil, enfim, todas essas características que você vai melhorando os seus benefícios. O Bradesco é a mesma coisa. Então, ele começa com um plano efetivo. Então, o que ele vai ter? Uma linha de reembolso bem menor, e vai melhorando a sua rede credenciada. Então, tem um plano efetivo, uma rede credenciada boa já, por sinal, tá? Mas um pouco menor que o plano Flex. Então, no plano Flex, a diferença do plano efetivo é que o plano Flex eu já vou ter uma rede credenciada de hospitais melhores, uma linha de reembolso melhor. E o ideal, aí o Nacional, você vai aumentando os benefícios de rede credenciada e reembolso. E o Nacional Plus e o Prêmio, que daí eles vão ter os mesmos benefícios que a gente falou lá do Amil One, que são benefícios de plano Prêmio. Então, ele já vai ter acesso ao Albert Einstein, auxílio libanês, reembolso, já vai ter serviço de courier, tá? Ali dentro do atendimento também, né? Em São Paulo, Curitiba, nas principais capitais. Já vai ter acesso aos principais hospitais do Brasil, tá? Também no Rio de Janeiro. E vai ter vários benefícios como assistência viagem, seguro viagem Bradesco, vacina para viajante, coleta de exames, marcação de exames especiais. Então, ele é o plano, daí tem a competição entre o plano Amil One e o plano, que são os planos Nacional e o plano Premium, tá? Da Bradesco. Bem parecido com as características da Amil. Então, você vai ler ali o PDF, vai ver as principais características aí diferentes entre Amil e Bradesco, né? Então, tem coisas que é melhor em um, coisas que é pior em outros, tá? Então, ali são todas as redes credenciadas e os benefícios também, né? Que é o meu doutor, né? Das EPS, então vai ter um doutor ali, se você quiser um atendimento do médico da família, daí aqui é opcional, se você quiser ter esse atendimento, uma médica, um clínico que vai cuidar de toda a sua família. Cobertura ampliada para transplante extra-rol também. Planos odontológicos, você também tem a opção de contratação, né? E aqui você vai conseguir ver quais são as diferenças de benefícios um para o outro, tá? E também vai conseguir ter acesso ao painel do corretor. E o plano da Sul-América. Agora vai ser um pouquinho mais fácil, porque a gente só vai falar a diferenciação de uma operadora para outra, tá? Então a Sul-América hoje, ela é a operadora mais antiga de atuação, tem 127 anos, tá? Então esse aqui está desatualizado. Então ela tem a opção de contratação do plano de saúde, seguro de vida, plano odontológico, previdência e investimento, tá? Ela trabalha ali com o formato 360. Então ela também tem essa saúde, Sul-América Saúde Ativa, tem esses benefícios aqui que são muito interessantes. Por exemplo, mãe de primeira viagem, lembra daquele programa Priori? Bem parecido. Então eu vou lá, vai ter essa opção, mas a única coisa diferente que a gente estava falando dos planos anteriores, daquela primeira aula, que são esses benefícios a mais, é que lá você precisa acionar. Se eu tenho um plano da Paraná Clínicas ou Nossa Saúde ou Clinipan, tem esses mesmos benefícios que estão aqui, tá? É o mesmo. Só que lá eu vou ter que acionar, vou ligar, olha, eu estou grávida e gostaria de participar dessa formatação, enfim, gostaria de participar desse programa. Aqui, a própria Sul-América identifica se a pessoa ficou grávida, ela já vai falar lá se ela quer participar desse programa, explicar para ela o que esse programa pode trazer de benefício. Fez uma determinada idade, passou de 60 anos, já vão ligar para convidar para participar do programa Cuide Bem. Sentiu que você está indo muito para um nutricionista, já vai perguntar ali se vocês querem entrar em algum programa. Então, qualquer coisa diferente já aciona a Sul-América, e a Sul-América já vai, a própria Sul-América lá já vai receber um sinal interno deles, não precisa o beneficiário acionar, e eles já entram em contato com o beneficiário convidando para participar dentro desses programas. Tá 100% gratuito, gente. Né? Então, a Sul-América tem a opção dos planos, e o Bradesco também, tá? Opção do plano de contratação ambulatorial, hospitalar com obstetrícia ou somente os planos hospitalares. Vamos lembrar o que é o atendimento plano hospitalar? Somente cirurgia, internação, transplante e UTI. Não vai ter consultas, exames e urgência e emergência, tá? No plano hospitalar. Então, só trabalha com planos opção nível nacional, mesmo formato da Amil, mesmo formato do Bradesco, tá? Então começa aqui com o plano exato, que é o plano de entrada, nível nacional, não tem plano regional, tá? Então plano exato, apartamento, clássico, o que ele vai melhorando? Melhorando a rede credenciada, vai melhorando a linha de reembolso, até chegar no Prestige,
que tem os mesmos benefícios do A1001, tá? Então, aqui está a partir de 2 vidas, mas não a Sul América agora, é só a partir de 3 vidas, assim como o Bradesco também, e a 1000 é a partir de 2 vidas, como a MedSul, tá? Então, Bradesco e Sul América a partir de 3 vidas, como a Unimed, tá? Então, ali você vai melhorando a sua rede credenciada e a sua opção de linha de reembolso, tá? Planos regionais tinham direto Curitiba, mas hoje não tem mais o direto Curitiba, só tem alguns diretos em algumas regiões específicas. Por que ela não tem mais o direto Curitiba? Porque a Sul América comprou a Paraná Clínicas. Então, quando ela comprou a Paraná Clínicas, ela entendeu que a Paraná Clínicas e o plano direto Curitiba, que é o plano nível regional e nível nacional de emergência, eram os mesmos planos da Paraná Clínicas, não tinham por que uma competir com a outra, se são as mesmas empresas, tá? Opção de linha de reembolso, tá? Então ela vai melhorando conforme o produto que a pessoa contratou. Consulta ao viajante, né? Então além da vacina ela tem esse benefício, mas a partir dos planos Prestige. A opção do plano com coparticipação e sem coparticipação, tá? Somente 30% de coparticipação, não trabalha mais com outro formato. E aqui alguns exemplos de coparticipação, tá? Então eu queria dar alguns exemplos quanto que a pessoa pagaria de coparticipação, né? Tem a opção de contratação do seguro viagem nacional e a opção de contratação do seguro viagem internacional. O internacional só vai ter a partir do plano especial 100, então lembra que a gente vai falando que vai melhorando, conforme a categoria do plano vai subindo, vai melhorando os benefícios. Opção de médico na tela, psicólogo na tela, tá? Orientação médica. Opção de desconto em farmácia, hoje todas as operadoras têm opção de desconto em farmácia, tá? Acabei não comentando isso. E na contratação, aqui é muito importante você se atentar. Na contratação, assim como na 1000 também e no Bradesco, tá? A gente vai ter uma opção, um treinamento sobre o painel, portal ali para você realizar a cotação, tá? Na contratação da Sul América, vale de regra para a maioria das operadoras nível nacional também, tem a opção de contratação de regra compulsória. O que é regra compulsória? É quando todas as pessoas que têm um vínculo direto com a CNPJ vão entrar dentro do plano. Então eu tenho 3 sócios, os 3 sócios têm que entrar. Essa é a regra compulsória, é o melhor valor, tá? Então a melhor tabela de valores. Nem todos vão entrar, então são 3 sócios, ou por exemplo, nem todos os funcionários vão entrar. Vai entrar todos os sócios, mas alguns funcionários, outros não. Então essa regra é a regra flex, tem um valor mais acima, fica um pouco mais caro que a regra compulsória. E a regra CBO, é quando você vai contratar um plano que vai somente ser, todos os gerentes vão entrar, ou todos os gerentes e diretores, né? O chão de fábrica, digamos assim, não vai contratar. Então, ele tem uma tabela um pouquinho mais barato que a regra flex, mas não chega a se comparar à regra compulsória, tá? Então, aqui tem algumas campanhas, tá? Hoje não tem mais de sobre sogra e madrasta e padrasto, tá? Somente ali era uma campanha que já se encerrou. Redução de carência, não faz portabilidade, somente redução de carências, as mesmas redução de carências, tá? Regra, consultas, exames, patológico, cirurgia e internação, a única coisa que não vai comprar na redução de carência é parto, doença pré-existente e terapia ocupacional, tá? Então essas são as regras. Cobertura parcial temporária, né? Que vai ter um pouco sobre o fluxo de contratação. Plano PME+, é onde a gente fala que é acima de 30 vidas, né? Então, quais são as condições e regras de contratação. E planos empresariais acima de 100 vidas é onde a gente manda ali e eles fazem os estudos, conforme a gente conversou. Acima de 100 vidas, sempre para todas as operadoras a gente manda uma planilha com várias informações para eles realizarem um estudo para fazer um valor só de mensalidade, tá? Esses são os canais de atendimento que eles vão ter, que é através do aplicativo, WhatsApp, saúde online, central de relacionamento, tá?
Bem, gente, esse foi o treinamento das operadoras de rede aberta, ficou um pouquinho mais longo, tentei não ser um pouco mais prático para não ficar repetitivo para vocês, mas os seus líderes vão acompanhar vocês, vão conversar com vocês sobre isso para tirar todas as dúvidas. Então, é muito importante você anotar. Se você ficou com alguma dúvida, anote, porque essa é a ideia, todos os dias eles sanarem dúvida. Se chegar lá e você não tiver nenhuma dúvida, provavelmente seu líder, porque eu ficaria chateado, porque provavelmente essa pessoa não está prestando atenção, porque são várias dúvidas que surgem, são coisas muito diferentes, principalmente essa parte de produto, tá? Então, é impossível você pagar, fazer um treinamento e não ter dúvida, né? Vai surgir algumas dúvidas sim, né? Então, anote todas, a gente quer essas dúvidas mesmo e a gente tem essa expectativa. Gente, agradeço ali a atenção. A partir de agora a gente vai fazer a parte legal, né? O tratamento, que é a parte comercial, tá?